qual o seu foco. Uhum. E aí se perdem no meio de um monte de possibilidades. Isto passa no processo educacional das escolas e das famílias, porque se você olhar nas famílias, e eu posso dizer que eu fiz isso com o Rafael uma boa parte do tempo até me entender algumas coisas das diferenças dele, a gente quer aplicar aquilo que a gente foi educado pela família. Então, fazer as mesmas coisas que eu fiz, ou que meu pai fez, só que você, das gerações anteriores, você tinha tão menos possibilidades que isso era aceitável. Hoje, quando você vai para a quantidade de possibilidades que você tem, acesso à informação, os mais jovens não aceitam e não conseguem ser orientados de forma adequada para encontrar o seu foco. Tá? Tanto por família, que a família quer que faça, vai fazer isto, ou eu entendo que este é o teu caminho. A gente viu isso até há pouco tempo. Você tem que fazer universidade. Sim. E eu, de forma alguma, estou dizendo aqui que não tem que estudar. Tá? Mas não necessariamente tudo igual para todo mundo. Né? O Rafael, por exemplo, eu gosto do Rafael, que é bem de fora. O Rafael, a gente chegou a um determinado momento que a gente botou ele fazer estudar em casa. Porque tinha um foco tão grande para tecnologia, para direito e para a parte de medicina de plantas medicinais. Onde que ele vai estudar isso antes de chegar na faculdade? Ou ele vai fazer faculdade de Direito, ou vai fazer faculdade de Farmácia, ou vai fazer faculdade de Tecnologia? Será que você não consegue reunir as três coisas, ou próximas três coisas? Será que um negócio de farmácia aplicado em tecnologia, que necessita conteúdo legal, não seria alguma coisa interessante? Então, quando eu olho o processo educacional da gente continua fazendo as mesmas coisas para gerações diferentes. Não vai funcionar como não funcionou para meu filho. Eu tive que tirar da escola para botar para ser acompanhado em casa. Quem fazia isso era minha esposa. A mesma coisa dentro das empresas. Sim, Dentro da empresa. A gente quer fazer graus diferentes e níveis diferentes, mas isso continua acontecendo. Não é uma coisa. Você continua ensinando da mesma forma. Eu por característica, eu sou muito curioso e procuro ser didático. Eu volta e meia estou fazendo uma coisa diferente. Às vezes entro numa reunião para fazer uma pauta, o objetivo continua sendo ainda entregar o resultado. Mas a equipe não está pronta para aquela pauta daquela maneira. Conduz de outra maneira. Tá? Às vezes o resultado é melhor, às vezes o resultado não é. A gente que vem de um processo binário certo e errado, você fala, putz, não funcionou, tem que ir para o resultado direto. Às vezes ela é ela é uma etapa da construção do que você vai colher daqui a 4 ou 5 etapas. Só que a gente tem uma questão de muitas possibilidades e uma ansiedade com relação ao tempo maior. A gente quer tudo rápido. Inclusive as gerações, quer tudo imediato. E as pessoas não são imediatas. É verdade. E toda essa entrada agora de inteligência artificial e com essa coisa da geração... falta às vezes entender, são ferramentas extremamente úteis, poderosas, mas está faltando discutir o que a gente faz com isso agora, né? Como é que eu uso isso da melhor forma? Porque parece que eu quero usar só para não fazer nada, né? Só para perder tempo, e na verdade não é. É um convite a você ter que, e aí eu vou até ter que voltar, você ser mais focado, você ser mais profundo nos assuntos, né? Eu vou voltar, depois me lembra para falar sobre o triângulo, a pirâmide da vontade. O meu pessoal que trabalha comigo conhece, daqui a pouco eu volto nesse assunto. Mas como é que eu olho a inteligência artificial, por exemplo? A gente aplica inteligência artificial, aplica de fato com o cliente rodando já há alguns anos, tá? E a gente vê claramente as nuances nas implementações que a gente vê de inteligência artificial. Olhando do aspecto técnico, todo mundo tem sua base de dados, porque se sente mais seguro. Então você tem o aspecto tecnológico da base separada, e tem o aspecto humano que está ali à sua mão, você não depende de um terceiro, você consegue fazer tudo ali, a sua base de dados. Quando você vai fazer a implementação de inteligência artificial, o grande ponto são as resistências das pessoas ao medo de usar uma coisa nova. Quando eu olho a inteligência artificial do ponto de vista conceitual, se a gente olhar, a gente veio fazendo uma mudança em que você tem dados, você tinha dados espalhados. O que é dado? O seu nome, sua data de nascimento, a cidade onde você nasceu. Esses dados separados, quando você organiza esses dados, ele vira uma informação. Essa informação pode ser um passaporte, pode ser um RG, pode ser uma CNH. Para a mesma informação, você pode ter diferentes aplicações. Quando você organiza informação,
Isso vira conhecimento. Isso. O que o computador fez, nós vivemos essa transição toda do computador da década de final de 60 para cá, foi organizar os dados para transformar em informação. O que a inteligência artificial está fazendo agora é organizando as informações e organizando o conhecimento para você ter fonte de decisão para se tornar sábio, vamos dizer assim. Eu uso uma escala que é dados organizados viram informação, informações organizadas vira conhecimento, conhecimento organizado vira sabedoria. Se você olhar na época que o computador aconteceu, as pessoas tinham o mesmo medo que tem hoje. Verdade. A gente simplesmente agora tem que aprender a usar de outra forma. É uma ferramenta. Como é que você conecta isso tudo? Como é que você conecta os conhecimentos diferentes? Como é que você conecta uma tecnologia com uma planta medicinal e com um legal, com direito, para ter um conhecimento, uma sabedoria diferente? É isso que está acontecendo. Só que as pessoas talvez estejam preocupadas olhando para um lado errado. As pessoas estão olhando para trás, né? Olhando para trás, estão preocupados com o que vai fazer. Estão esquecendo de ver para frente, né? Tudo que a gente inventou como humanidade, ela sempre teve serventia positiva e negativa. Sim. Tudo. Não vai ser diferente. Então, aqueles que têm medo, eles têm que procurar aplicar a serventia para o lado positivo, que vai ter mais gente aplicando para o lado positivo. É aí que nós temos que trabalhar. Como é que eu procuro conhecimentos ou integro conhecimentos para que esses conhecimentos tragam algo diferente? Como é que eu uso isso a favor do meu negócio, da minha sociedade, de mim? É aí que nós temos que procurar que ser feito. E eu vou até complementar, se me permitir, claro, que é trazer um pouco do que a gente fala muito aqui, que é do autoconhecimento, porque muito desse medo não tem a ver com a tecnologia ou o que está vindo de fora. É o seu medo. Isso. Né? E as pessoas, infelizmente, têm muita vergonha de pedir ajuda, de dizer que tem problema. Minha filha mais nova, eu vivi uma situação que foi interessante. Ela estava ali começando o mercado de trabalho, estava insatisfeita, e aí saiu com uma amiga e veio dentro de casa, eu conversei, que ela falou que o meu chefe é tóxico, aí eu já me deu um arrepio, eu falei, que papo é esse? E aí, a conclusão, o que eu pedi para ela fazer, eu falei, chama ele para fazer um one-on-one, né? Conversa. Aí ela, como assim? Eu falei, chama ele para conversar e você vai falar, mas eu vou falar para ele? Falei, vai. E aí me assustou. Em resumo, depois que ela fez isso, ela adorou, né? Ela foi super resistente, mas adorou, mudou completamente a forma de ver. E eu parei para ver e eu falei assim, caramba, eles não têm essa visão. E eu vejo que muitos não têm, né? Eu já vi muito, eu vivi também essa entrada dessa nova geração, que são pessoas às vezes fantásticas, né? A gente tinha muito mais